Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre como salvar as nossas vidas online de uma era de trevas digitais. Já que a gente vem produzindo mais dados do que nunca e aparentemente isso não vai parar tão cedo, é importante que a gente discuta o que é necessário fazer para salvar esses dados e também para entender como nós vamos influenciar as gerações futuras. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar para nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafael Coimbra, essa ideia de preservar o passado digital tem se tornado cada vez mais importante. Na verdade, os seres humanos lutam para preservar a sua produção cultural desde a idade da pedra. As pinturas rupestres são, de certa maneira, um registro daquele ambiente que se manteve e que era usado para passar para frente algum tipo de ensinamento, história e para criar cultura no final das contas. Essa história hoje gera espaço para que apareçam ferramentas como a Wayback Machine, que eu já vou te pedir para explicar. Mas basicamente é algo que funciona como um repositório e que um dia pode ser insumo para uma espécie de arqueologia digital. Uma forma de garantir que esses registros digitais sobrevivam também às rápidas mudanças tecnológicas. Só que, Rafa, eu fico pensando no que a gente precisa e deve preservar. Como a gente vai fazer esse juízo de valor? Quais são os dados que realmente são valiosos para o futuro, considerando essa avalanche de informações úteis e inúteis que criamos todos os dias? Então me explica, Rafa, o que é a Wayback Machine e como a gente vai tomar essa decisão. André, a gente está num momento desse processo de produção do que muita gente chama de mídia infinita, né, para dar alguns números aqui para quem está nos assistindo, né? Só no Google são 6 bilhões de fotos e vídeos enviados para o Google Fotos todos os dias. São 40 milhões de mensagens do WhatsApp a cada minuto. A gente, obviamente, não sabe, não tem poder para lidar com tanta informação. Existem vários riscos dentro desse movimento de produção de mídia infinita. Exemplo, as redes sociais podem ser extintas. Quem passou aí pelo Orkut provavelmente tinha conteúdo lá, perdeu muita coisa. Para dar um exemplo mais recente, Twitter está banido no Brasil. Vai que não volta nunca mais. Quem tinha conteúdo ali faz o quê? Como ficam esses registros históricos, né? Muitas pessoas se pronunciavam oficialmente por meio do Twitter, do X. Para onde foi essa documentação toda? Será que ela foi perdida para sempre? Um outro risco, mudança de formatos. A gente arquiva tudo em .doc, .pdf, .mp3, mas vai que esses formatos mudam. Quem é um pouco mais antigo vai lembrar do Flash. Flash até outro dia era um tipo de arquivo muito usado na internet. De repente, sumiu do mercado, foi algo que virou coisa do passado. Será que lá no futuro a gente vai conseguir recuperar formatos, ler isso tudo? E eu acho que um outro grande risco, André, é muito nessa linha do excesso da informação. A gente consegue decidir o que vai separar. Então, para colocar dentro dessa máquina de arquivologia, vamos dizer assim, quem vai decidir o que colocar dentro de um arquivo que futuramente poderá ser consultado por arqueólogos digitais ou historiadores digitais e com que sentido, com que propósito? Essas são perguntas que são extremamente difíceis de serem feitas, mas elas precisam ser feitas, porque em algum momento lá na frente pode ser que a gente não consiga recuperar esse passado. Eu acho que em algum momento a inteligência artificial vai nos ajudar a buscar padrões. Quem tem aí um smartphone mais moderno, geralmente, se você fizer uma busca, ele vai identificar texto, foto, consegue, de certa forma, nos ajudar a relembrar determinados momentos.
e eu imagino que isso poderá ser usado também historicamente, mas não é uma garantia. Por quê? Quando a gente já está falando de momentos históricos, André, é preciso considerar que os registros, ou aquilo que a gente considera importante, não é algo só caracterizado pelo conteúdo em si, só pela descrição de um fato, mas por que eu escolhi preservar aquele momento? Porque um determinado fato histórico é considerado histórico. E aí entra juízo de valor. E as máquinas, nesse sentido, elas não conseguem entregar ainda esse componente humano, né? Nós, enquanto sociedade, dizemos, olha, teve um fato histórico aqui, isso aqui mudou a história da humanidade, isso aqui mudou o curso de uma nação. Como a máquina consegue atribuir esses determinados valores? Isso vale tanto para fatos históricos, como também para as nossas memórias individuais. Quando você registra, antigamente a gente registrava uma foto, você não tinha 1000 fotos para fazer, você fazia uma foto específica. E você só fazia aquela foto específica porque você considerava aquele momento muito importante. Esse é um valor, tem uma carga emocional que vai ter relacionado à memória. Como é que você faz isso com a máquina? Você sai tirando um monte de foto, você tem 1 milhão de fotos no seu smartphone. Qual é a mais importante? Isso a gente ainda não conseguiu resolver com a máquina, mas em algum momento o que a gente está colocando aqui em discussão é alguém vai precisar fazer esse trabalho, alguém vai precisar fazer uma curadoria, vai precisar atribuir valores e vai precisar arquivar essas informações, esse conteúdo, para que em algum momento a gente olhe para trás e consiga refletir, inclusive corrigindo erros do passado. Sabe, você tocou em alguns pontos, Rafa, que me lembram da minha faculdade. Eu fiz ciência da computação, análise de sistemas, eu terminei em 99, um pouquinho antes do bug do milênio, no segundo semestre de 99. Tinha uma natureza de projeto naquela época que eram uns projetos de tecnologia da informação, claro, associados ao que era chamado de ILM, de Information Lifecycle Management. Naquele momento, era caro armazenar e recuperar dados. E aí as empresas, que obviamente não tinham soluções de nuvem, claro, não existia, elas criavam projetos maiores que faziam a gestão do ciclo de vida da informação, daquilo que era relevante para a organização, e tinha um movimento de expurgo e movimentação de dados que era colocar em determinadas bases de dados de recuperação mais rápida as informações mais relevantes para a tomada de decisão naquele momento, e em outras bases aquele conteúdo que a empresa entendia que não era tão relevante ou que não seria tão necessário. Naturalmente, quando você esvazia um banco de dados, é mais rápido fazer as transações e consultas nessa base. E isso naquela época era muito importante porque era muito caro. À medida que o tempo foi passando e todos esses custos foram caindo, tanto de processamento quanto de armazenamento, as pessoas começaram a se preocupar menos com esse tema. Quando a nuvem chegou pesada, aí realmente essa história, inclusive, mudou de figura. O direcionamento corporativo vamos armazenar tudo sobre todos os clientes, concorrentes, produtos, tudo que a gente puder, e depois a gente avalia o que fazer com isso. Talvez esteja chegando a hora de avaliar um pouco mais de perto, porque apesar dos custos de processamento e armazenamento terem caído, a produção aumentou absurdamente. E, obviamente, a gente não vai conseguir levar por anos o comportamento que temos tido nesses últimos, talvez nessa última década. É engraçado que é uma solução que apareceu em um determinado momento com essa diminuição de custos de processamento e armazenamento que acabou gerando o mesmo problema. São questões cíclicas da tecnologia. E aí, Carlos Aros, diante disso tudo, eu fico pensando o papel de algumas soluções, ferramentas, produtos. O Rafa mencionou ali o falecido Twitter e corpo em hibernação, pelo menos aqui no Brasil, X. Ele popularizou um modelo curto de comunicação. Esse modelo vai também se relacionando ao ciclo de vida de diferentes naturezas de ativos. Alguns ativos são criados, ativos digitais, evidentemente, são criados para ter mais tempo de vida, um documentário, algo relevante, um discurso muito importante. A gente sabe que o ciclo de vida daquela informação vai ser maior, e
e outros um tweet dizendo que sei lá quem está cansado, não faz muito sentido armazenar. Essa prática criou uma dualidade entre o temporário e o permanente. Esse juízo de valor é cada vez mais necessário. E eu quero te perguntar, qual o impacto dessas decisões que hoje em dia a gente ainda não faz de uma forma tão contundente, ou pelo menos não enquanto um movimento de sociedade, a respeito daquilo que a gente vai armazenar, mas qual o impacto disso no entendimento histórico que as próximas gerações vão ter de nós? André, acho que a gente tem que fazer aqui um paralelo, né? O Rafa fez uma análise muito, muito interessante e completa, e eu fico pensando nos paralelos que a gente pode traçar, né? Quando a gente pensa no que a gente viu até aqui, como recuperação histórica, como preservação da memória e etc., a gente está falando de objetos que fisicamente foram preservados ou foram recuperados, né? E aí os museus estão cheios desses. André, tem os livros e etc., mas tudo fisicamente ali. Hoje a gente vive num mundo em que a maior parte dos registros não estão escritos fisicamente. Eles foram publicados e digitalmente eles foram disponibilizados. O Twitter, que vocês dois citam, é um caso interessante, porque André, o Twitter é uma plataforma ou X, né, é uma plataforma que tem como espírito principal, né, como alma do produto, essa relação tempo-espaço. Aconteceu, tá ali. Tudo muito imediato. Uma fotografia do momento quente, do calor das situações. E quando a gente pensa no papel que, por exemplo, a imprensa ocupa na construção dessas memórias e do entendimento que a sociedade usa, né, que a sociedade vai fazer sobre determinados assuntos, e quem, como eu, por exemplo, gosta de biografias, boa parte das biografias estão baseadas também muito do que foi publicado. Assim, você tem dados, o jornal tal publicou tal coisa, assim, assado. Com o advento das redes sociais, os jornalistas ganharam espaço para poder contar mais do que está publicado nas matérias. Então, durante vários episódios importantes ao longo dos últimos anos, os principais jornalistas do Brasil e do mundo tuitaram a respeito e trouxeram informações, trouxeram visões diferentes, e isso tudo compõe um quadro importante de um registro histórico que se perde no momento em que uma plataforma é desativada, no momento em que você tem isso saindo do ar. Então não é só para os registros individuais, mas sobretudo para essa construção da memória coletiva, a reconstrução dessas fotografias, daqueles momentos que foram vividos e que a gente quer entender, que a gente vai precisar entender daqui a alguns anos, né? Então, sei lá, a Primavera Árabe foi um episódio importantíssimo socialmente falando, que basicamente se desenrolou por meio das redes sociais, sobretudo pelo Twitter. André, com uma plataforma como essa, potencialmente fora do ar, né, vamos supor que saia do ar em definitivo daqui a algum tempo, esse histórico e esse movimento que nasceu dentro desse ambiente, ele se perde. E aí a gente tem um impacto importante a gente dizia há um tempo atrás, quando se discutia a lei do direito ao esquecimento, que até hoje é um tópico bastante sensível, juridicamente falando, quando a gente pensa no ambiente digital. Há quem argumente, e eu sou partidário dessa tese, de que cada vez que você edita algo para poder tirar um personagem, ou o fulano não tem que aparecer aqui por isso ou porque aquilo, e você tira uma página do ar, por exemplo, você está editando a história enquanto ela acontece. Porque as linhas, né, do texto que compõe a história estão sendo agora preenchidas com o conteúdo digital, com o conteúdo da internet. Então o prejuízo, André, é enorme. A gente pode passar a criar lacunas importantes, e tem algumas iniciativas bem interessantes, mas elas são tarefas hercúleas, são processos que envolvem muito dinheiro, envolvem uma mobilização de tempo e não tem apelo junto à movimentação do dinheiro, né? De preservação histórica. Então você tem lá uma espécie de Internet Archive, você tem, enfim, séries de plataformas que se propõem a fazer isso dentro de universidades e tal.
mas ainda é insuficiente dentro dessa lógica que você e o Rafa trazem do volume crescente de informações, de dados que estão sendo gerados. Mas o grande ponto é que talvez daqui a algum tempo nós não tenhamos como recuperar algumas informações simplesmente porque não há qualquer registro físico dessas informações. Estava tudo no digital e esse digital se perdeu para abrir espaço para o novo em função desse volume gigantesco de informações que surgem. E o movimento que caminha para isso vem acompanhado também de uma pressão das empresas para que esses grandes arquivos que elas oferecem para terceiros sejam também repensados. E hoje uma grande discussão é sobre a preservação. Por quanto tempo manter esses dados? Porque hoje o arquivo morto, vamos chamar assim, tem um custo gigantesco para as organizações, que são dados que estão lá, estão, sob qualquer ótica, parados, né? E que não estão sendo tratados, não se sabe o que tem. Então, se você não sabe o que tem lá, você descarta. E talvez muita coisa ali seja importante. Então, isso a gente está falando sobre os dados de organizações. A gente tem pessoas que não têm, casais que tiveram filhos e que criaram um Instagram para o filho, e o único registro que se tem daquela criança, da evolução daquela criança, está no Instagram. E se amanhã o Instagram não existe mais? Para onde vão essas imagens? Onde estão essas imagens como backup? E aí, a partir desses vários episódios, a gente vai deixando espaços em branco, lacunas, que talvez não possam ser preenchidas quando a gente quiser recompor e recontar essa história. Porque não há critério para isso, porque não há um entendimento sobre a necessidade dessa preservação, e aí a dinâmica desse volume crescente, com tendência de aumentar ainda mais a geração de dados, faz com que a gente vá ignorando. Então, sei lá, eu sou meio maníaco, né? Eu assino tudo quanto é serviço de storage e eu vou fazendo, tenho backups e etc. Mas a pergunta é, até para alguém tão maníaco quanto eu, será que eu vou por muito tempo preservar ainda essa ideia? Ou em algum ponto eu vou entender que eu já não tenho mais capacidade de gerenciar isso e vai tudo embora? Essa é uma nova dinâmica que surge, né? E a gente vai precisar entender como lidar com ela daqui para frente. Mas sem dúvida nenhuma, a gente vai ter mais dificuldade para contar as histórias e fazer essa recuperação, a despeito de a gente ter mais informação do que nunca hoje sobre o que acontece no mundo. É algo paradoxal. Do ponto de vista pessoal, a gente também vai ter que fazer essas escolhas, não só daquilo que é importante enquanto sociedade para deixar o registro para o futuro, mas para nós mesmos, para deixar os registros para as próximas gerações. Eu me lembro que eu expliquei uma vez que era hardware e software para minha avó, e a maneira mais fácil era aquela brincadeirinha de dizer que hardware é o que você chuta, software é o que você xinga. É mais ou menos assim que a gente vai fazer. A gente vai ter algum pedaço do nosso registro na nuvem, naquilo que vai ficar distante, e um pedaço desse registro em armazenamentos externos, mas fisicamente próximos. E aí um outro nível de informação que você vai imprimir, deixar, que vai tornar físico, porque o avanço da tecnologia e as curvas de adoção e descarte nos levam a afirmar categoricamente que toda tecnologia um dia cai em desuso. Imagina quem armazenou boa parte da sua história em fitas e não migrou isso para DVD ou para depois seguiu migrando para os registros digitais. É um conteúdo que potencialmente se perdeu. E isso vai acontecer sistematicamente se não tivermos um processo de tornar físico aquilo que a gente produz. Rafa, nessa linha, como você considera os riscos de confiar em tecnologias como a Wayback Machine para preservar a integridade de dados ao longo do tempo, mas aí também sob a perspectiva de interferências e manipulações? Quem vai ter essa responsabilidade? Essa é a pergunta, né, André? Porque você tem uma ou outra entidade armazenando tudo. Então você e o Aros colocaram, né, esse risco. Alguém pode editar, alguém pode manipular de alguma forma, e essa integridade do registro perfeito a gente não tem como assegurar.
Eu acho que a gente vai resolver o problema do armazenamento. Tem novas tecnologias surgindo. Vou dar um exemplo aqui. Tem gente estudando como armazenar informações em DNA, né? Mais ou menos como a gente tem aqui nas nossas células, e seria um bioarmazenamento. Outras formas vão surgir, outros algoritmos vão fazer com que a gente consiga comprimir essas informações e armazenar. Eu estou muito mais preocupado, e acho que o risco muito maior é como acessar essas informações e dar contexto a elas, né? Então você está lá, armazenou tudo, imagina que infinitamente a gente possa armazenar tudo. E aí, só para colocar outros dispositivos que têm aparecido volta e meia, uns pingentes, não sei se quem está nos ouvindo já viu, tem o PinAI e entre outros. Seria você carregar basicamente alguma coisa ali pendurada no pescoço e gravar no momento inicial áudio, mas depois, quem sabe, imagens também. Imagina que a sua vida possa ser gravada 24 horas por dia, com segurança, você tendo acesso. Novamente, a pergunta é, o que você vai querer extrair dali? Que informações você considera importante? Esse é um risco da perda na infinitude das informações. E um outro risco que eu estou vendo, André, é a gente começar a criar informações ou esse registro histórico futuro por meio de IA generativa. Veja, tudo que a gente tem falado até o momento são produções humanas arquivadas por máquinas. Mas já pessoas dizendo que muito em breve a gente vai ter muito mais produção de conteúdo gerado por IA generativa do que por humanos. Então pode ser que a gente faça uma arqueologia do conteúdo gerado por máquinas baseado na média da humanidade, de tudo aquilo que foi produzido. Então, se a gente tiver muito bot gerando conteúdo, talvez a gente tenha que fazer ou uma divisão, se é que será possível fazer essa divisão. Olha, isso aqui foi produzido por humanos na origem, e isso aqui foi produzido secundariamente por IA generativa que consultou essa base humana. Eu não sei se a gente vai, se alguém está parando para pensar nisso, e que consequências isso terá, porque, novamente, se as máquinas forem responsáveis pela maior produção do conteúdo, talvez isso não reflita a história da humanidade, reflita a história das máquinas inspiradas em nós. Então eu vejo isso como algo a ser pensado, algo a ser debatido, porque está acontecendo agora. A gente vai ter uma combinação de mídia explosiva humana e uma mídia explosiva da inteligência artificial generativa. E aí, lá na frente, vai virar uma grande dor de cabeça para a gente separar o joio do trigo e entender, mais uma vez, de que forma alguns momentos, pouquíssimos, vão ser importantes. O ser humano não tem capacidade para lidar com tanta informação. É por isso que você não lembra o que você almoçou na semana passada, na segunda-feira passada, a não ser que tenha sido um momento muito importante. Nosso cérebro foi feito para trabalhar com informações extremamente importantes em determinados momentos. E isso a gente não conseguirá reproduzir coletivamente ou individualmente no futuro se não houver auxílio das máquinas, fazendo algum algoritmo que entenda ali, que dê contexto e peso para essas informações, ou se a gente, a partir de agora, não começar a tomar essas decisões discutindo, seja delegando para algumas pessoas. Então você falou dos riscos, né, André, de repente colocar nas mãos de uma entidade só, de uma organização. Talvez a gente precise de algumas organizações, e essas organizações escolhidas em comum acordo pela sociedade, de uma maneira democrática, dando acesso. Eu acho que uma só é muito perigoso, mas algumas já melhoram um pouco a situação. Aros, para a gente fechar esse bloco, nesse processo de entregar para algumas entidades a responsabilidade de armazenar e de permitir o acesso de forma que esses dados possam ser revisitados e eventualmente até reinterpretados, de que maneira você enxerga esse processo de interpretação, de recuperação, influenciando a decisão sobre construção de políticas públicas, definição de cultura, em última instância, até mesmo sobre a ciência? André, sempre tem que entender que essas escolhas todas, elas partem de vieses. E toda vez que esses vieses eles se impõem para que essas ações possam ser realizadas, a gente vai ter partes de um todo que vão ficar de fora e vai ter a priorização de um ou outro tópico que seja mais alinhado com a visão de quem está executando a tarefa. Então, pode ser que algo que para nós três aqui conjuntamente
seja extremamente importante, que deveria ter sido considerado como parte de um processo de preservação da memória, fique de fora, porque na visão de quem está executando aquilo, que não somos nós, esse tipo de produto não fará diferença no futuro. Então, é sempre um jogo em que cada escolha é também uma concessão. É legítimo que isso aconteça, e é legítimo que vários desses grupos possam participar e possam atuar de maneira independente, fazendo essas escolhas, porque no fim também é um filtro que a própria sociedade faz. Historicamente, e aí de novo, quando a gente converte isso para o analógico, a gente também teve grupos, em geral, com maior poder aquisitivo, com maior poder de influência, participando da escolha, da seleção daquilo que verdadeiramente deveria ter sido guardado, ou por uma questão monetária, ou por uma questão de preservação cultural, ou de qualquer tipo de interesse. E aí, não à toa hoje, ou ainda hoje, a gente tem situações em que surgem discussões sobre esse ou aquele material pertencente a um determinado povo, e que a cultura daquele povo foi negligenciada em função da apropriação, enfim, são as inúmeras discussões. Em geral, isso tem a ver com um movimento histórico, e aí as colônias e todo esse movimento. Aqui é uma outra razão, aqui a gente não tem esse mesmo olhar. Aqui o que a gente tem é uma mobilização desses grupos que, sem qualquer tipo de priorização de financeira ou qualquer tipo de outra escolha, elas acabam levando adiante essas opções. Quando você diz sobre a definição de políticas públicas, André, eu acho que, infelizmente, esse tema da preservação da memória no ambiente digital, esse tema ele passa muito longe daqueles que promovem a definição dessas políticas públicas. Está muito fora do radar dessa turma, infelizmente. As discussões hoje que estão em pauta versam sobre outros temas que não necessariamente sobre esse. Então, esse continua sendo um movimento que só tem um pedaço da sociedade envolvida. Porque, a dizer bem da verdade, nem as empresas se envolvem nisso, porque elas sabem que no fim do dia elas é que pagarão a conta. Então, também não existe um grande interesse. Ou seja, é um limbo, é um universo em que pouco se tem a colaborar, e acho que vai continuar sendo feito da maneira como sempre foi, né, com algum grupo de pesquisadores interessados em promover essa recuperação, trabalhando nesse tipo de recuperação histórica. Mas, por enquanto, eu não vejo de maneira nenhuma um interesse, uma mobilização para construir qualquer tipo de política nesse sentido, infelizmente. Bom, é isso. Hora de virar a chave. Eu pergunto, Rafael Coimbra, no que você vai ficar de olho essa semana, meu amigo? O que mais você precisa saber? Tô de olho, André, numa notícia que saiu do YouTube e que tem relação com o que a gente conversou há pouco. O YouTube está anunciando novas ferramentas para proteger criadores e artistas. O que acontece? A gente sabe que tem muita gente tentando imitar ou copiando o conteúdo de outras pessoas em diversas redes sociais. Desde 2007, o YouTube tem uma espécie de uma identidade digital em que eles fazem com que, se você, por exemplo, tentar subir um clipe de um artista no YouTube, ele compara aquela base em termos de dados com o clipe original e não deixa nem subir. Ele já evita que o conteúdo copiado ele suba para a rede. É muito mais, não estou dizendo que é simples, mas é muito mais fácil você pensar nessa ferramenta de conteúdo digital e de barrar quando os arquivos são exatamente iguais. Acontece que a gente sabe que sempre tem alguém tentando burlar essas ferramentas. Então, com a ajuda da inteligência artificial, tem muita gente copiando o estilo, copiando a voz, copiando imagens e adulterando, se fazendo parecer o original, sem a cópia exata.
E aí é nesse sentido que o YouTube está anunciando que está desenvolvendo ferramentas capazes de pegar alguém que copiou a voz sintética de alguém e gerou ali uma música fake, né, se passando por uma determinada artista, por exemplo. Ele vai conseguir barrar. Então, primeiro vai ser feito com áudio e, na sequência, em vídeo. Existem várias empresas tentando criar, a gente até discutiu aqui em outros podcasts, uma espécie de uma marca d'água, de um log em que você consiga identificar o passo a passo da geração e da edição daquelas imagens, ou daquele vídeo, ou do áudio, mas ainda não existe uma solução mágica. Então esse passo do YouTube, que é a plataforma de áudio e vídeo maior do mundo, isso é interessante, mas eu só faço aqui uma ressalva que, na minha avaliação, essas iniciativas individuais são importantes, é uma big tech, mas na minha avaliação só vai a coisa funcionar quando a gente tiver uma grande aliança, já tem algumas, mas quando todas as big techs se reunirem de mãos dadas e criarem protocolos comuns para evitar que esse conteúdo falsificado suba para a rede. Isso é um problemaço atual, essa é uma iniciativa boa, mas ainda não suficiente. Carlos Aros, e você? André, de olho na movimentação das empresas de marketplace, uma entrevista recente, uma entrevista muito boa, aliás, do chefão do Mercado Livre, o Marcos Galperin, que é o presidente da empresa. Ele falou a Reuters, com foco no mercado Latam, e colocou muito claramente as ambições da empresa. E aí, quando a gente junta esse movimento do Mercado Livre, a pressão que a Amazon vem fazendo também nesse mercado aqui, e a expectativa de crescimento, ampliação da fatia que a Amazon ocupa no mercado, a gente entende que essa briga é uma briga boa e que quase todos eles vão caminhar para ocupar outros territórios que não necessariamente o do Marketplace. O Marketplace passa a ser uma porta para a ampliação da base de usuários, para a retenção, atração, mas aí você tem um volume grande de serviços, de possibilidades apresentadas. Uma delas, no caso do Mercado Livre, tem a ver com pagamentos online, né? E ele coloca, o executivo coloca como um norte da empresa, também mais investimentos em inteligência artificial, e ele fala sobre drones, inclusive, para poder fazer entregas e chegar a lugares mais distantes. Acho uma proposta interessante. Agora, o número bom mesmo dessa conversa que ele teve, o número bom que ele apresentou nessa conversa é o da base de usuários. Eles dizem assim, são 100 milhões de usuários ativos hoje e ele quer saltar para 300 milhões de usuários ativos. Aí os números jogam a favor do Mercado Livre, uma empresa que vem ao longo aí de uma década com valorização de algo em torno de 1.600% nas ações. E mesmo diante de um cenário bastante indefinido em alguns mercados, como por exemplo a Argentina, que tem perspectivas de mudanças a partir do governo Milei, eles estão acelerando investimentos. Um movimento também similar ao que outras companhias do setor têm feito para não perder espaço, né, apostando aí nesse vácuo e nessas fases de alteração para continuar crescendo. É um setor que faz muito barulho, é verdade, mas que saiu um pouco do radar de maneira geral nos últimos anos, perdendo espaço para outras companhias de tecnologia. Mas o marketplace tem sido um setor em que as possibilidades se ampliam cada vez mais. Eles investiram para se tornar bancos e conseguiram. Têm avançado sobre cadeias de logística e têm conseguido bons resultados. Então, novas fronteiras vêm sendo ultrapassadas. E aí são dois grandes nomes na linha de frente quando a gente pensa aqui no nosso mercado, no mercado brasileiro, mas quando a gente pensa também na América Latina. No Brasil, a Amazon e o Mercado Livre. Na América Latina, o Mercado Livre tem ainda um recall bem importante, eles têm uma presença bastante consolidada, mas são pressionados e a briga com a Amazon é bem boa. É interessante acompanhar esse movimento, André, porque de alguma maneira eles carregam consigo benefícios para, por exemplo, no caso do Brasil, pequenos e médios empresários que têm a possibilidade de escalar os negócios a partir dessas plataformas, né? Em um país em que a maioria esmagadora da geração de receita se dá
por essas pequenas e médias empresas, as iniciativas que esses players de tecnologia mobilizam geram reflexos que beneficiam ou não, e é importante ter essa baliza, o que esses pequenos e médios empresários vão construir daqui para frente. Todo mundo de olho. 100 milhões para 300 milhões. Tá bom para você? Tá bom. Para mim tá bom. Vamos nessa, eu topo. Olha aqui, eu vou colocar um ponto antes da gente fechar, que é Executive Briefing. Curiosamente, eu estava lendo Executive Briefing antes da gente começar a nossa gravação e quero ressaltar, é uma entrega que a gente faz apenas para os assinantes, mas como o assunto de hoje tem a ver com a curadoria, com a escolha dos conteúdos, a ideia desse produto da MIT Technology Review é disponibilizar para os gestores, especialmente, conteúdos que os ajudem a tomar decisões melhores e mais rápidas dentro desse mundo de conteúdos, informações, dados e eventos que a gente sabe é difícil para quem está com outras atribuições no dia a dia selecionar aquilo que de fato faz sentido ter atenção. Nosso amigo Rafa Coimbra resolve a questão, separa informações fundamentais, notícias fundamentais para começar a semana, aquilo que os executivos não podem deixar de saber. E coloca isso de uma maneira muito interessante. Então quero sublinhar a Executive Briefing antes da gente finalizar. É isso, hora de ir. Eu quero lembrar também que esse podcast é um oferecimento do SAIS, nossos parceiros desde antes da MIT Technology Review de fato começar no Brasil. Rafa Coimbra, um grande abraço. Um abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Vou recomendar que quem tiver interessado em saber como estão, qual é o perfil das novas lideranças de tecnologia, CIO, CTOs, a relação desses profissionais com a alta cúpula da empresa, a gente também acabou de lançar uma edição especial chamada Tecnologia e a Transformação do C-Level no Brasil. Uma pesquisa feita pelo Tech Institute, em parceria com a Elo Group, uma consultoria, coordenada aqui pela MIT Technology Review, um material muito interessante, trazendo a visão do Brasil sobre o mercado dos líderes de tecnologia. De graça, lá no nosso site. Tech Institute, que é o publisher da MIT Technology Review no Brasil, responsável pelos treinamentos, pelas consultorias e pelas pesquisas locais. Carlos Aros, até a semana que vem. Até a semana que vem, André, Rafa e você que nos acompanha. Um grande abraço. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil e a gente segue falando sobre tecnologia, negócios e sociedade. Grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.